Bom dia, na paz do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo, pela sua infinita graça e misericórdia, continue nos guardando, protegendo, iluminando, guiando nossos passos. Nessa segunda-feira, 23 de junho de 2025, que Jesus continue nos guardando. Eu vou ler apenas um versículo, alguns versículos da história de Jonas, que está no livro de Jonas mesmo, escrito de Jonas mesmo, a parte de Jonas, no capítulo 2, a última parte do versículo, no capítulo 2 e o versículo 10, diz assim, Jonas 2 e 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Irmãos, uma coisa engraçada é que eu já falei aí uma dezena de vezes, e não me canso de falar. Existem dois tipos de chamadas para os grandes homens de Deus, e todos são grandes de Deus, diante de Deus. Existe uma chamada específicas, e uma chamada comum a todos. Vou dar exemplo de uma chamada específica. Eu tenho um amigo em Salvador, hoje é até advogado, na época ele era químico, ele trabalhava com química. E lá no Polo, em Salvador, havia um químico também como ele. E naquele tempo o Polo se ganhava muito bem no Polo. Para você ter uma ideia, naquele tempo não existia cartão de crédito, nos anos 80, final dos anos 80, mas bastava que você dissesse assim, eu trabalho no Polo, sou um químico que trabalha no Polo, ou qualquer um engenheiro que trabalha no Polo, alguma coisa assim, era liberado tudo para você. Só onde você trabalhava já era sinônimo de poderio econômico. E Deus o chamara para uma obra, para pastorear em algum campo, e ele viu o seu salário um pouco alto, o seu padrão social elevado, e ele rejeitou, dizendo, como é que eu posso deixar esse salário e passar fome na igreja? O que ele não sabia é que era uma chamada específica. Quando existe uma chamada específica, você vai de qualquer jeito, gemendo, chorando, mas você vai. E não me pergunte por quê, porque eu não sei, são coisas de Deus, um dia saberemos. E ele foi manuseando um dia aqueles elementos químicos e houve uma reação muito brusca em alguns elementos e ele perdeu a visão. E agora não pôde mais trabalhar como químico. E agora foi para fazer a obra de Deus. Agora, deficiente visual. E aqui estava Deus com a chamada de Jonas. Falando com Jonas. E a princípio Jonas era um cara medroso, Jonas era um cara tinha muito ressentimento daquele povo. Mas é bom lembrar que os ninivitas eram bárbaros. Os ninivitas eram tão terríveis, quando ele pegava um opositor, alguém que eles não gostavam, eles decapitavam e saiu colocando a cabeça dele na ponta das estacas para que as outras pessoas percebessem o que eles seriam capazes de fazer. E Deus manda Jonas pegar, e Jonas queria destruir, era o prazer de Jonas se Deus mandasse destruir, que cumprisse aquilo, mesmo assim ele tinha medo. Por isso ele tentou fugir para Tarsis, com medo daquele povo. Mas era uma chamada específica, ele precisava ir, ele teria que ir. E há aquele processo todo que ele tenta fugir, e há aquele problema naquele navio, resumindo, que as pessoas lançam sorte e cai sobre ele, os caras perguntam qual é o teu Deus, de onde tu vem, qual é a tua... Né? E ele explica, diz, não, a culpa é minha, me lança no mar, e a Bíblia diz que lançaram ele no mar, e um grande peixe, em outras traduções diz uma baleia, o engoliu. E do ventre do peixe ele clama ao Senhor Jesus, do ventre do peixe, e Deus ouve a sua oração. E no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 2, diz assim, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra.
Aqui agora eu quero trazer para os irmãos uma reflexão, para que a gente entenda que a Bíblia não é tão fácil de entender à luz, né, do materialismo. Ela precisa ser entendida à luz da Bíblia. Jonas foi vomitado em terra, em uma praia qualquer. Por quê? Qual seria, na nossa cabeça, sem conhecer nada de geografia bíblica, sem conhecer nada de geografia do Oriente Médio, na nossa cabeça, a cidade de Nínive deveria ficar próximo de algum mar, mas não. A praia, o mar mais próximo da cidade de Nínive é o Mediterrâneo. E fica 1000 quilômetros. Do Mediterrâneo para a antiga cidade de Nínive, que ficava às margens do rio Tigre, ela dá 1000 quilômetros. Deus tinha pressa. E se o peixe subiu pelo rio Tigre, ele subiu aproximadamente 1200 quilômetros. Provavelmente a Bíblia não fala, sou eu que estou dizendo, essa conjectura é minha. Provavelmente foi a última viagem daquele grande peixe. Pode ter sido uma baleia, um tubarão-baleia. Qualquer um peixe poderia ter feito isso, porque Deus poderia aumentar o peixe e diminuir Jonas, ou diminuir Jonas e aumentar o peixe, e vice-versa. Certo é que é. A pergunta é uma indagação. Isso dezenas de vezes já fiz, vou continuar fazendo. Onde será? Que terra foi essa? Que Jonas foi vomitado na terra. Que terra foi essa? Foi às margens do Tigre ou do Mediterrâneo? Até que Jesus volte, vamos ficar com essa indagação, porque não há quem consiga explicar, porque não há subsídio teológico à luz da Bíblia que nos convença, diga, não foi, Deus usou o peixe subiu pelo rio. Ou não, Jonas fez uma viagem de 900 quilômetros em 3 dias. Isso, até porque para Deus nada disso é impossível. Mas certo é que Jonas foi. Que Jonas foi. Se Deus tem uma chamada, a indagação é se Deus tem uma chamada para você. Não há quem impeça o cumprimento dessa chamada na sua vida. Não há. As pessoas podem retardar, mas nunca impedir. Não seja um Jonas. Não fuja. Faça a prova de Deus. Se for, Deus aceita que você faça a prova dele. Faça a prova de Deus em silêncio. E se Deus confirmar que é ele, pode ir de cabeça erguida. Porque Deus jamais orientará alguém no caminho errado. Deus jamais orientará alguém num caminho que não vai dar certo. Jonas fugiu e se deu muito mal. Não tente fugir dos olhos do Senhor, porque não conseguirá. Não tente fugir se for uma chamada específica, porque o preço pode ser muito alto. O preço daquele químico foi perder o que ele tinha aqui na terra de mais precioso, a sua visão. Mas ele foi. E muitos têm perdido a visão, talvez não uma visão física. Não ficou talvez um deficiente físico, mas se tornou-se um deficiente espiritual. E não consegue mais enxergar o que é certo, o que é errado. Pense nisso. As consequências desastrosas por tentar fugir da presença de Deus causaram marcas terríveis, nem só para Jonas. Porque quando a gente fala em Jonas, acha que o problema foi resolvido. Não foi. A vida errada de Jonas fugindo de Jesus causou problemas terríveis para outras pessoas. A Bíblia diz que aquelas pessoas jogaram toda a carga do navio no mar. Naquele tempo não tinha banco, a moeda de troca. Aquelas pessoas pegaram tudo que tinha nas suas terras lá em Társio,
E vieram. E vieram para trocar cá aonde eles estavam. E ali naquele momento eles perderam tudo, chegaram apenas com sua vida, com suas vidas, salvaram apenas as suas vidas. A consequência é aquilo que eu vou resumir dizendo: um homem de Deus, na direção de Deus, ele é uma bênção, como foi no caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque onde ele está, Deus abençoa. Um homem na direção de Deus, ele ilumina o ambiente na direção de Deus, onde ele está. Também um homem na direção de Deus pode causar os mesmos problemas que Abraão causou, né? Quando chegou naquela terra que disse que Sara era apenas a sua irmã. Um homem fora da direção de Deus pode causar danos terríveis e irreconciliáveis, como foi o caso de Jonas com aquele pessoal daquele navio cargueiro. Então pensemos nisso. Um homem na direção de Deus, ele pode ser uma bênção. Um homem sem Deus, ele pode ser uma maldição. Pense nisso.